Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Aleluia. Uma alegria estar de volta para trazer a palavra do Senhor, porque a gente aprende bastante aqui, mais do que ouvindo, né? E eu tenho certeza que hoje Deus tem algo especial para nós. Amém? Porque nós vivemos um momento de dificuldade, de angústia, de perseguições. E eu creio que nada melhor do que intensificarmos mesmo as orações, né? Na quarta passada foi falado em oração. E hoje nós vamos falar um pouco como nós enfrentar esses momentos difíceis, momentos de angústias, né? E eu quero convidar todos, sentados mesmo, para abrir nossas Bíblias, Mateus 26. Vamos ler do versículo 36 em diante. Mateus 26, do 36 em diante. Nos diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou-se junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, eis que é chegado o que me trai. Glória a Deus. Nós vemos aqui Jesus Cristo vivendo, vamos dizer, o dia mais difícil antes do seu pior dia, vamos dizer, né? Foi o dia mais difícil enquanto ele andava pela terra. O momento em que ele, realmente como homem, como ser humano, nós não suportaríamos isso nunca, mas como ele sabia da missão dele, ele ali estava muito angustiado, tanto que ele orou mais de uma vez, buscando. E trazendo essa palavra para os nossos dias, eu quero dizer que hoje nós vemos dias muito difíceis. Dias em que nós, às vezes, nos preocupamos, e muitas pessoas, às vezes, estão tão preocupadas com o dia de amanhã, que começam a se preocupar tanto, a se angustiar hoje, com o que poderá ou poderia acontecer amanhã. Mas Jesus Cristo era um que sabia o que aconteceria logo mais. Por isso ele se angustiou tanto. Mas hoje as pessoas estão vivendo momentos difíceis. Nunca houve, diz os estudiosos, que nunca houve uma geração tão angustiada, tão preocupada, uma geração em que muitos estão se suicidando, buscando prazeres ou buscando preencher um vazio que existe, que criam dentro de si mesmo, em drogas, em vícios. Porque a angústia é chegada, é pegada, é um momento de preocupação muito grande. E esse povo não sabe muitas vezes o que fazer. Então vivemos momentos, tempos angustiosos para todos, mesmo para aqueles que estão se santificando, buscando a presença do Senhor, buscando nele, às vezes, o refúgio. Eles não suportam, não conseguem, estão muitas vezes saindo da igreja, deixando de orar, deixando de buscar. Mas hoje eu quero trazer uns itens aqui, 4, 5 itens, que
que vão nos levar a refletir e buscar a não entrar nesse caminho que muitos cristãos estão entrando, que é da depressão, da angústia, onde nós vemos muitas histórias de crentes, até pastores, que não estão conseguindo, às vezes, gerenciar tantos problemas na nave da igreja, que eles mesmos acabam ou se desviando ou até se suicidando, porque a angústia tem tomado conta principalmente das lideranças evangélicas. Hoje se conversa com muitos pastores morrendo cedo, muitos pastores doentes, e vai ver, é por causa de tanta ansiedade, tanta preocupação, o estresse pegando, e aquilo gera enfermidade, gera doença e gera morte. Então vivemos momentos de angústia, momentos difíceis, e é nesses momentos que nós vamos já para o primeiro item, que nos diz: ore mais do que de costume. Vamos começar a nos orientarmos a orar mais do que o de costume. Você ora quanto tempo por dia? Dobre isso, aumente o que você puder, porque não é mais momento de vacilarmos, é momento de vigiar e de orar. Vigiar, andar sempre alerta, e depois orar, porque não adianta orar e não vigiar, porque daí pode até estar orando e cair logo mais numa cilada, e dar sempre vigilante e orando. Por isso Jesus, naquele momento de angústia, ele orou uma, orou duas, orou três, quem sabe quantas vezes ele orou, buscando talvez uma saída, mas ele sabia que era a vontade do Pai que deveria ser feita, e não a dele. E a preocupação humana hoje envolve muitas coisas que eles estão tentando trazer soluções humanas para as coisas. Está se chegando muitos coaches, muitos professores aí misturando a palavra com o Seixinoye e levando para o povo, e o povo aceitando aquilo como se fosse uma coisa espiritual verdadeira, mas é um espírito enganador que está levando as pessoas a um engodo mental, a uma mistura da palavra com o mundo, e daqui a um pouco eles estão chegando no fim da vida e indo para o inferno, não sabem o que houve, por que não foi para o céu? Ele seguiu tudo que aquele professor ensinou, mas um professor que misturou as teorias e as teologias com ideologias vãs desse mundo, que não leva a nada. E a oração e a busca na palavra nos leva para Deus, outra coisa não é correta. Então intensifica a tua oração, intensifica a tua vigilância no que tu escuta, no que tu assiste. Ontem eu estava falando com meu irmão, é teólogo, professor, e muito sabe na palavra, e ele dizendo: muito cuidado. Eu assisto vários pastores, mas tiro só o que é bom, porque a maioria está misturando a teologia com teorias vãs que não levam a nada. E tem muita gente dizendo: eu adoro escutar aquele pastor, mas vai lá, ele não é adepto daquilo que nós aprendemos, ele é pós-tribulacionista, ele nem acredita talvez na primeira, nem na segunda, mistura tudo, ele nem sabe se Jesus vai vir ou não, se for a fundo, mas ele sabe tudo lá do Seixinoye, de dizeres, de coisas que elevam o ego, elevam não sei o que, mistura uma espiritualidade que não é baseado na palavra de Deus, e tem muita gente buscando essas coisas. Então a angústia muitas vezes vem do medo que poderá acontecer amanhã. E a palavra de Deus já nos orienta. Em Mateus 6,34, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta para cada dia o seu mal. Vamos cuidar das coisas necessárias hoje, basta nós cuidar de hoje, porque o dia de amanhã pertence a Deus, amanhã nós vamos cuidar de amanhã. Oremos a Deus, se nós estivermos plenamente cuidando daquilo que Deus nos colocar na mão hoje, é certo que amanhã Ele vai dar coisas boas para nós, mas se nós nos preocupar mais com o que vai acontecer amanhã, ou com o que poderá acontecer, nós poderemos relaxar com as coisas que estão acontecendo hoje, e não cuidar daquilo, do mal que poderá acontecer hoje, no momento exato, e deixamos as coisas de agora de lado, preocupado com a coisa de amanhã, ou inculcando coisas que aconteceram ontem, e as preocupações, as lembranças de ontem e as coisas de amanhã faz nós perder o foco nas coisas de hoje, e nós temos que estar buscando em espírito e em verdade o Senhor hoje, não amanhã e nem ontem.
E não podemos misturar. Então, orar e buscar para que essa angústia não toque. Nós que ainda não fomos tocados por isso, não sejamos tocados. Que aqueles que já foram e que estão angustiados, eles consigam tirar do seu coração essa preocupação e entrar para um momento, para um nível, para um patamar mais elevado, mais perto do Senhor, através da oração e da busca incessante na palavra. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A oração é a única maneira, então, de nós entrarmos em comunhão com o nosso Pai. Não tem outra maneira. Se você não ora, aquele que nunca ora é como aqueles telefones de fio, com o fio cortado, com a nossa internet lá cortada, não se comunica. Mas quanto mais tu ora, mais elevado fica, né? Como esse 5G, quanto mais vai elevando o G, né? Melhor fica a comunicação. Assim, quanto mais você orar, mais claro fica o teu relacionamento com Deus, que você vai começar a escutar a voz de Deus, você vai começar a ter visões do céu, você vai começar a orar com as pessoas e sentir, porque muitas vezes nós somos simpáticos, mas não somos empáticos. Vocês estão entendendo? A pessoa é tão simpática com ela, mas quando vê que a pessoa está doendo alguma coisa, não, essa dor não é comigo. Ela não quer sentir aquilo que a pessoa sente, ela não quer se alegrar com a alegria da pessoa, ela não quer chorar com a tristeza, com o choro da pessoa. Isso é empatia, é sentir, é conseguir trazer para si o problema do outro e ajudar, trabalhar como uma máquina, como um corpo verdadeiro. Então, nós temos que ser, além de simpático, ser empático com as pessoas, com o ser humano da nossa igreja. Então, orar na presença do Senhor é muito importante. Uma lágrima muitas vezes vale mais do que muitas palavras. Vale mais do que muitas palavras. Salmo 56, 8 diz, a parte B: põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Então chore na presença do Senhor. Muitas vezes a pessoa tem vergonha, não querem chorar, não querem estragar a maquiagem. Às vezes a mulher, o homem às vezes não quer chorar porque são durão. Mas chorar na presença do Senhor é depositar uma lágrima no odre, que aquilo que você falou em lágrimas está escrito no livro. É a palavra do Senhor que diz, não está escrito lá no seu livro? Está. Aleluia, glória a Deus. Filipenses 4, 6 e 7, eu vou acelerar um pouco, eu quero ver se consigo dar todos os versículos que eu anotei aqui. Filipenses 4, do 6 ao 7, não andeis inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Corações é o espírito, e os vossos sentimentos é a nossa mente, o nosso intelecto, em Cristo Jesus. Ele vai guardar o teu sentimento e o teu coração e o teu intelecto em Jesus. Ele não é noutra coisa. Você vai ser guardado em Jesus, vai estar em contato com Ele. Aleluia. Porque você não entende como é que Deus age. Muitas vezes não entendemos, é além do nosso entendimento, além dos nossos pensamentos. Aleluia. O Salmo 42, 11 nos diz: porque estás abatido, ó minha alma. Então muitas vezes nós temos que olhar também para dentro de nós. Às vezes nós não conversamos como fez aqui este salmo aqui. Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Se você olhar para dentro, olhar para a tua alma e falar com ela e dizer, espera em Deus, você conseguir ter essa esperança, a ter esse sentimento de esperança, você vai ver que a tua paciência vai entrar em ação, e esse medo, essa angústia vai começar a sumir da tua mente, porque você está depositando a tua confiança em Deus. Você está orando para o Deus verdadeiro, você está pedindo em nome de Jesus Cristo, e a palavra diz, tudo que pedirem ao Pai em nome do Filho, vos lhe será dado. Então comece a ter esse sentimento de aproximação de Deus através do Filho, orando na verdade, orando em espírito. Por quê? Porque Ele tem algo especial para a igreja, mas Ele está olhando e vendo os crentes angustiados, preocupados com tanta coisa. Às vezes é mais preocupação com a roupa que vai vir no culto do que com uma palavra escolhida, que se porventura o
pastor me chamar para dar uma saudação, eu já tenho o versículo escolhido. Mas não, às vezes a maquiagem e a roupa leva mais tempo de preocupação do que aquele momento de chegar na igreja. Hoje eu vou ler, olha, essas irmãs já vêm com o seu hino preparadinho para cantar, elas estavam preocupadas, o pastor vai me chamar para cantar, eu já vou preparadinho, já vou ensaiado, eu já tenho. O soldado tem que estar com a arma engatilhada. Muitos obreiros às vezes são chamados, estão na igreja, são chamados para dar uma palavra, eles ficam meia hora folheando a Bíblia, procurando um versículo, porque em casa não lembraram de separar um versículo. Se o pastor porventura me chamar por uma saudação, eu já tenho a palavra, já sei o que vou falar, eu oro a Deus e Deus clareia, Deus diz, leia essa palavra aqui, hoje é culto de oração, tu vai falar sobre oração, hoje é culto de cura, você vai falar sobre cura, hoje é culto da família, você vai ler a palavra sobre família. Não sabe às vezes nem o culto que é. Então exige, nós temos que andar preocupados com Deus, com as coisas de Deus, e não angustiado com os nossos problemas. Muitos estão angustiados com as coisas do mundo, com tudo que está acontecendo aqui, mas na oração você consegue afastar isso. Amém? Aleluia. A segunda coisa, busque irmãos para repartir o peso. Tenha humildade suficiente para reconhecer que precisa de alguém. Nós temos que ter a humildade suficiente para saber que nós estamos, depois que entramos aqui nesse templo, que fizemos parte desse corpo, Jesus é o cabeça e nós somos as engrenagens que fizeram parte do corpo. Todas têm que funcionar bem, aleluia. E se uma não está bem, os outros têm que ajudar, mas esse uma tem que ser visto que ela não está bem. Então às vezes tu não está conseguindo solucionar, tu não está conseguindo, você tem que chamar os irmãos e dizer, olha, eu estou precisando de alguma coisa, está faltando um óleozinho aqui para mim funcionar como vocês, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então até Jesus, quando foi orar, levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, João e Tiago. Ele levou os três lá, oraram com ele lá quando ele se separou dos outros, ele levou para orar e ali para vigiar com ele. Nem Jesus não foi sozinho orar, ele pediu ajuda, chamou três para ir com ele. Então é hora de nós olharmos para dentro de nós, para os nossos problemas, e dizer para os outros, olha, preciso da tua ajuda, eu estou assim, estou precisando disso, preciso de oração nesse setor, nessa parte, me ajude em oração. O versículo 37, para completar o que eu disse, aí levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então disse, minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Ele pediu para eles vigiar com ele. Então muitas vezes, nós às vezes estamos sozinhos, sofrendo, e não pedimos ajuda. A soberba, o orgulho, aquela falta de humildade que nos leva a ser orgulhosos, não deixa nós partilhar com os outros nossos problemas. E a igreja, o cristão, um dos mandamentos é estender a mão, é ajudar, é orar um pelos outros, é abrir a despensa, é aquilo que o Senhor colocou na nossa despensa, servir a mesa. E muitas vezes nós não fizemos isso, não partilhamos aquilo que nós temos. Aleluia, glória a Deus. Construa bons relacionamentos. A fé cristã não pode ser vivida só. Somos membros de um corpo, como eu falei há pouco. Então lutemos juntos, levamos a carga junto. Isaías 41:6 diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então nós chegamos naquele que está com problema e pegamos ele, me esforça-te, estou contigo, nós vamos dar junto, nós somos um corpo, tu não vai falhar, se tu está falhando, nós vamos ajudar a carregar o teu peso, você não vai ficar só, aleluia. Provérbio 17 assim, em todo o tempo ama o amigo, na adversidade nasce o irmão.
É na dificuldade. É na dificuldade que tu tem o irmão. É na dificuldade que nós temos que estender a mão e também pedir, ter a humildade suficiente e dizer: me ajudem, orem por mim, eu estou angustiado, eu estou com dificuldade. Aleluia. A terceira parte nós diz assim: alinhe-se com o propósito de Deus. Aqui no 39, versículo 39 diz assim: indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele acabou de se alinhar com a vontade do Pai. Será que os nossos projetos foi criado a partir de uma revelação do Pai? A partir de um alinhamento com Ele? Ou será que nós estamos lutando sozinhos? Senhor, não tira. Eu não quero isso, eu quero esse projeto que eu fiz, tem que dar certo. Esse plano que eu tenho, esse sonho que eu tenho, tem que dar certo. Ou será que vamos orar: Senhor, eu tenho este projeto, eu tenho este sonho, no entanto, se não for a tua vontade, eu me alinho contigo, faça-se a tua vontade na minha vida. A oração correta é esta. Nós às vezes fizemos um plano, projetamos as coisas e depois lembramos de orar. E a oração tem que ser antes do projeto. Senhor, se este projeto é seu, se este plano que eu tenho, se esse desenho que eu fiz aqui desta casa, se é como o Senhor quer, então que dê tudo certo. Mas não faça primeiro para orar depois, porque muitas vezes não é a vontade do Pai, e tem levado muita gente à falência, à desistência, e até se desviarem da igreja. Eu estava escutando uma irmã me falando esses dias, que foram orar por uma família, e o irmão simplesmente disse: ela está com câncer, mas não vai morrer. E na outra semana a mulher morreu, e a família que estava se convertendo não se converteram. Porque o irmão disse: estava em estado terminal com câncer, ele chega, não vai morrer. E eles creram na palavra dele. Não vigiou, orou errado, não orou a Deus e vem falar coisas. E muitas vezes nós profetizamos aquilo que Deus não quer que aconteça. Nós dissemos: Senhor, vai acontecer isso na minha vida, hoje eu vou fazer esse projeto e vou orar para o Senhor me abençoar. Não adianta, o projeto pode até às vezes dar certo por um tempo, mas não vai até o fim. Mas se começar a oração correta: Senhor, se for a tua vontade, estou contigo. Se for a tua vontade, me dá sabedoria para gerenciar tudo aquilo que o Senhor colocar na minha mão. E o Senhor vai se alegrar de você e vai fazer teus projetos acontecer. Senhor, se a minha promoção não está saindo aqui, falta esforço meu, o que está faltando? É a tua vontade ou não é? Aleluia. Não pergunte por quê, sim para quê. Tudo tem um propósito de Deus. Às vezes nós perguntamos: por que, Senhor, está acontecendo isso? Por que está acontecendo tal coisa? E esquecemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A velha frase, aquela que está na Bíblia. Então pergunta para ele: não por quê, mas para quê, Senhor? Por que eu estou passando esse deserto? Para quê? É para que quando eu chegar lá no Jordão e atravessar do outro lado, eu esteja preparado para trabalhar naquela terra que tudo que eu plantar vai dar. Aleluia! É assim que temos que ter o nosso pensamento. Muitas vezes a angústia nos fortalece, nos prepara para algo muito maior. O deserto é para experiência, para aprendizado, para nos deixar forte, para quando nós precisar realmente enfrentar uma batalha, nós já estamos curtidos, já estamos com o conhecimento suficiente, com a resistência do deserto suficiente para enfrentar tudo aquilo que nós temos do outro lado do rio. Aleluia, glória a Deus. Geralmente quando alguém anda de nariz empinado, se achando melhor que todos, Deus permite que as suas fraquezas sejam expostas. Então muitas vezes tu vê que cai em alguma coisa, muitas pessoas que tu olhas, aquele ali nunca é um santo, é uma pessoa que sabe demais, mas a pessoa vai
crescendo, e daqui a um pouco é exposta às suas fraquezas, para ela reconhecer que não é nada. Nós nunca devemos pensar que somos melhores que os outros. Nós sempre dependemos um dos outros e dependemos de Deus, porque quanto mais perto você conseguir chegar de Deus, você vai ver quão pequeno você é nessa terra. E quanto mais pequeno você se achar nessa terra, mais o Senhor vai te usar, porque Ele chama aquele que acha que não tem condições, que é improvável, que ele não é melhor que ninguém. O Senhor olha e diz: não, é você que eu vou usar, é você que eu quero, é você que eu preciso, é você que eu vou usar como cabeça ali naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse para Saulo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Que frase bonita, né? Mas vamos simplificar. Dura coisa é resistir ao que Deus tem para a sua vida. Dura coisa é, porque muitas vezes você tem que passar por prova para ser aprovado. Muitas vezes tem que passar para o deserto, para depois passar o rio, para a terra que manda leite e mel. Dura coisa, muitas vezes nós teimamos em não ir, e não queremos passar, ficamos recalcitando contra os aguilhões, ficamos ali lutando, dizendo: não, eu não quero isso, eu não quero, mas é isso que o Senhor tem para a nossa vida, e nós temos que passar, temos que enfrentar, temos que tirar essa dificuldade de enfrentar as lutas, de enfrentar a angústia e vencer através da oração, através da busca ao Senhor. Muitos depositam as orações, às vezes, aos pedidos, somente em pessoas: ore por mim, ore por isso, ore por aquilo. Mas vai ver o tempo diário dela, se for analisar, ela perde muito tempo e não ora a Deus, e esperando que os outros orem e que a solução seja feita. E é nós que temos que buscar, nós temos que pedir ajuda sim, mas nós não podemos vacilar na oração, não podemos vacilar na busca do conhecimento de Deus. Por quê? Porque o inimigo está sempre ao redor tentando te derrubar. Quanto mais alto tu está, quanto mais perto de Deus, maior é a luta, maior é as afrontas do inimigo para te derrubar. E se você não estiver baseado, não estiver olhando para a palavra, conhecendo e sabendo que o Senhor tem aqui a sabedoria que Ele te dá para enfrentar o inimigo, na primeira bandeja que vir, você vai cair. Muitas vezes a pessoa fala em diabo, em demônio, acha que vai vir aquele vestido de vermelho, todo manchado, todo cheio de chifre. Não, o demônio se apresenta às vezes na mulher mais bonita, na menina mais bonita, no homem mais elegante, mais cheiroso, e aquilo derruba, e depois a pessoa vê, sonha com o diabo: eu consegui te derrubar, né? Te botei aquela coisa mais linda na tua mão. Ou surge às vezes até um emprego dos melhores do mundo, que vai ganhar bastante, mas daí vai envolver a maior parte do tempo diário dela naquele emprego, que ela não tem mais tempo de buscar a Deus, não tem mais tempo de vir na igreja, e aquilo vai esfriando e vai se afastando, e o diabo está ali só olhando e rindo, e vendo a pessoa esfriando e se afastando. Por quê? Porque deu prosperidade, deu muito trabalho, e ele começou a trabalhar 5, 6, 10 horas por dia. Quando eu trabalhava na firma, eu escutei pessoas que trabalhavam 16 a 18 horas por dia na empresa, para ganhar mais, para comprar coisas. Tu acha que um crente que chega nesse limite consegue atirar um tempo para Deus? Ele vai sair do trabalho dormindo, já vai passar dormindo e trabalhando, e o tempo dele para Deus, para buscar, para orar, se foi, se perdeu. E nós temos que vigiar e orar. Não é só orar. Essa pessoa pode até só orar uma meia hora por dia, mas ele não vai estar vigilando, porque ele não vai estar buscando no Senhor. Ele aceitou uma coisa que afastou ele de Deus. Então se abra, se entregue simplesmente, se renda ao Senhor, e Ele tem coisas maravilhosas para nós. Um dia você poderá dizer: se não fosse essa tribulação, se não fosse aquela luta, hoje eu não estava preparado. Se eu não tivesse
enfrentado aquele deserto, hoje eu não teria vencido, não estaria com essa grande vitória na minha mão. Então enfrente as lutas dando glória a Deus. Por quê? Porque se você olhar além da luta, você vai sempre ter uma luz, uma vitória além de tudo. Nós não podemos olhar somente na luta, nós temos que olhar além. Por quê? Porque o Senhor sempre nos coloca além, acima de toda luta, de todo obstáculo que colocar no nosso caminho de prosperidade, de espiritual. Nós vamos crer que se nós olharmos por cima, o Senhor sempre tem algo melhor. O nosso problema fica pequeno. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vocês sabem, irmãos, que tem muitos pregadores que sabem toda a história de Davi e não sabem a metade da história de Jesus Cristo. E uma pregação com toda a história de Davi pode não nos levar a nada, pode levar até a um lugar assim de encorajamento, mas se não tiver Jesus no meio, não nos leva para o céu. A mensagem para o céu tem que ter Jesus, porque as portas estão abertas ainda por enquanto, e Jesus está dizendo: ore, busca a minha face, busca-me. É tempo de buscar a Deus, porque as portas vão se fechar. O fim está próximo, os sinais estão se aproximando aí. Muitas pessoas angustiadas porque não conhecem Jesus, morrendo porque não conhecem a palavra. E nós que conhecemos, estamos orando pouco. Temos que orar mais, temos que buscar mais, porque o Senhor nos orienta nesta noite a buscar e a vencer a angústia através da vigilância e da oração. Se nós não fizermos isso, nós não seremos mais que vencedores, nós seremos perdedores. Só são mais que vencedores em Cristo aqueles que buscam Ele na verdade, buscam Ele em espírito, e as 24 horas dele está sendo para a glorificação do Senhor. Ele não faz nada que não glorifique ao Senhor. Esses são mais que vencedores. Fora disso, pode ser até vencedor, mas não são mais que vencedores. Pode até no fim, quando ele chegar no fim da sua vida, ele não dizer que nem Paulo, que findou a carreira, que venceu. Pode até chegar nesse momento e não dizer isso. E nós temos que chegar dizendo: eu sou mais que vencedor. Aleluia. Em Romanos 12, 1 e 2 nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Muito crente se conformando-se com as coisas do mundo, se moldando. Aqui podia ser, não é se conformar, é se moldar. Quem trabalha com moldes de coisas sabe, é muito crente às vezes fazendo tudo aquilo que agrada ao mundo, que converge com as coisas do mundo, e não faz nada que diga, que olhem para ele, aquele é um cristão. E nós temos que andar conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Em Jeremias 29, 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. São coisas boas que o Senhor tem para aqueles que buscam Ele em verdade. São coisas boas para aqueles que estão se santificando diariamente. Ele tem planos de prosperidade. Ele tem planos de bem e não de mal, como dizem outras traduções. E se são de bem, são de prosperidade. Ele não fala riqueza, ele fala prosperidade, né? Prosperidade é em tudo, é estar feliz, estar contente com tudo aquilo que o Senhor colocar na tua mão. Isso é a felicidade completa, é a prosperidade. Porque tem muito rico se suicidando porque não consegue mais coisa. Um homem que tinha 30
bilhões, perdeu 10, se suicidou. Mas se ele tinha 20, até os tataranetos dele podiam viver com aquele dinheiro e ainda sobrar, mas ele se matou porque perdeu 1/3 da sua riqueza. Então é assim, então a riqueza não traz felicidade, não traz nada de bom espiritualmente. Pode trazer prazeres carnais diversos, mas a salvação e a presença de Deus, riqueza nenhuma traz. Aleluia, glória a Deus. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração, diz a palavra. Se nós conseguirmos chegar a esse nível, do nosso coração estar livre somente para Jesus, não se envolver com sentimentos, com emoções desse mundo, nós vamos achar o Senhor verdadeiramente a ponto de conversar diretamente com Ele e ouvir a palavra, ouvir a voz dEle toda vez que nós orarmos para Ele. Diga: Deus nunca quer o meu mal. Deus nunca quer o meu mal. Diga, vamos dizer: Deus nunca quer o meu mal. Aleluia, Ele só tem plano de bem para nós. O quarto diz: vigie para não ser tentado. No versículo 41 aqui Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo já dizia, né? Tudo que eu tenho que fazer eu não faço, mas aquilo que eu não tenho que fazer eu faço, né? Ele fazia as coisas erradas, mas aquilo que eu tinha que fazer certo, ele às vezes não conseguia fazer. Por quê? Porque a carne é fraca. Ele fraquejava muitas vezes como ser humano. E nós não somos diferentes. Nós podemos estar preparados como estivermos, mas podemos vacilar e a qualquer momento cair. Então a vigilância e a busca incessante. Na hora da angústia muitos brigam, ofendem, se machucam, se suicidam. Por isso que devemos vigiar e orar. A angústia esvazia a pessoa, que ela pode buscar qualquer coisa para tentar preencher. Então a angústia cria o vazio, gera aquilo, e ela busca preencher com qualquer coisa deste mundo. 1 Pedro 1,13 diz: portanto estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 5, do 7 ao 9 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então a quinta parte é enfrentar a nossos desafios. Aqui no 45 nós diz assim: então chegou junto dos discípulos e disse-lhes: dormi agora, repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, que é chegado o que me trai. Jesus ali estava enfrentando o seu problema, e ele disse: enfrente. Nós temos que, quando vê que não tem solução, que nós temos que passar por aquilo, entrar na prova, deixar passar a prova e ser aprovado. Não desistir de Deus, não desistir da busca na hora da aflição, na hora da tentação. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, diz o Senhor. Você já tem a graça de Deus, então pare de reclamar, levante a cabeça, faça, enfrente os seus medos, suas fraquezas, porque é a vontade de Deus que está sobre a sua vida, aleluia. A vontade dele e não a sua deve ser feita, aleluia. Eu penso que a graça de Deus é a ação dele para além do nosso limite. Quando nós chegamos no nosso limite humano, nós conseguimos dali em diante ver a graça de Deus agindo, a partir do momento que nós não mais conseguimos enfrentar. Quando o povo chegou ali já estou terminando aqui. Quando Moisés chegou no deserto, chegou ali no mar, ele disse: clamaram a Deus: o que faremos agora? E Deus lhe diz: diga ao povo que anda. Eles levantaram e foram, e o mar se abriu e eles passaram. Quando ele enfrentou o desafio, tiveram coragem para enfrentar, eles venceram. Então, se você tiver coragem, você vai ser mais que vencedor. Vamos nos colocar em pé.